aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer pra vocês a teoria que eu prometi sobre o X-Drake no review do capítulo 936. É uma teoria que ganhou muita força com os acontecimentos no último mangá e ela é muito antiga no fandom de One Piece. Tá sendo muito debatido lá fora e por isso pensei que seria bem bacana trazer aqui pro Fandom BR pra gente poder debater sobre ela também. Se você gosta de conteúdo relacionado a One Piece, já vai deixando aquele seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e simbora logo pra esse vídeo que a teoria é interessante. Vem que tem, neném! Como a gente sabe, o Oda é especialista em ocultar informações, né? Ele diz uma coisa e dá a entender outra. Como, por exemplo, tem uma teoria aqui que a gente fez sobre o Mihawk e o Shanks, dá uma olhada nesse card aqui, em que deixa muito claro como ele oculta intenções nos seus diálogos e em suas situações. Ele é um mestre nisso e é claro que pra gente teorizar em cima de One Piece, a gente tem que enxergar além disso, além do que nos está sendo jogado na cara, enxergar por trás o que ele realmente quer dizer. Então, para ser bem direto agora aqui de início, a proposta dessa teoria é mostrar que o X-Drake tem hematofobia. E hematofobia, para você que não sabe, é a aversão ao sangue. Muita gente diz como medo ao sangue, mas esse não é exatamente o termo correto. Aversão seria muito melhor. Aquelas pessoas que têm medo de tirar sangue, que quando veem o sangue sentem um pouco mal, e tem algumas que até desfalecem. E eu sei que pensar que o X-Drake pode ter algo assim à primeira instância é bem bizarro. Mas a gente vai aqui nos pontos exatos para tentar te convencer disso. Essa teoria é baseada em 4 momentos chaves que a gente vai colocar em ordem cronológica de acordo com a história do X-Drake. E o primeiro deles acontece no capítulo 767. O primeiro ponto que a gente tem aqui é no passado do X-Drake, no capítulo 767 de One Piece, em que ele aparece fugindo de um combate sangrento. Ele é acusado de ser um covarde, né? Muito curioso essa fala, porque o cara diz que ele é o mais forte entre nós, mas foi amaldiçoado com covardice. Ou seja, é muito provável que sempre que rolasse algum confronto nesse estilo, ele fugisse, ele se acovardasse. Isso me parece por sua aversão ao sangue. Vale ressaltar que ele tinha 19 anos de idade nessa época, ele não era nenhuma criancinha já, ele tinha a idade que o Luffy tem agora. Então tem que ter uma justificativa muito forte para ele ser considerado um covarde e fugir de uma batalha sangrenta. Porque ele fugiria, né? Quiçá realmente a sua versão a sangue. O segundo momento é na primeira aparição do Law dentro da obra, ali quando ele é apresentado no arquipélago de Sabaody, no capítulo 498. Olhem que curioso a primeira fala dele, que é diretamente relacionada ao X-Drake. Drake, quantas pessoas você já matou? Vale lembrar que nessa época, pré-time skip, o Law ele era um cara muito mais debochado, muito mais irônico que qualquer outra coisa. E isso, colocado no contexto dessa teoria, é basicamente: eu sei que você não consegue matar ninguém porque você tem medo de sangue. E o Law, ele é médico. Então ele com certeza é um cara capaz de diagnosticar alguém que ele já conhece, seja por suas ações, por seus medos, por seus receios, pra dar uma sacaneada ali, né, uma alfinetada no X-Drake, porque esse era o estilo do Loki. Inclusive, é um estilo bem legal, eu sinto um pouco de falta disso, pra ser sincero. E o Law é um personagem extremamente importante, sabe? O Oda já tinha preparado ele para ser alguém extremamente relevante. Ele é um D, e a primeira frase dele tem que ter alguma importância, e eu acho que está bem relacionada a essa teoria. O terceiro momento é o confronto entre o X-Drake e um pacifista no capítulo 509. A gente vê aqui uma frase dele que parece muito clara, né? Ele fala sobre o sangue do pacifista ser vermelho e o que dá a entender. É muito óbvio. O cara é um ciborgue, mas ele está surpreso porque ele sangra vermelho, porque ele tem sangue no corpo ainda. Pois é, isso parece muito claro pra mim também, mas foi como eu disse no início desse vídeo. O Oda ele é especialista em jogar algo na nossa cara, quando na verdade, ó, tem que dar a volta, tem que enxergar com outra perspectiva. Se a gente for olhar a cara da X-Drake, depois disso, ele começa a dar um haha, e esse haha não é de risadinha, é um haha de um pouco nervoso. E é claro, quando a gente está fazendo teoria sobre One Piece, a gente não pode levar em consideração um anime e tem que sempre se pautar no mangá. No anime, cara, a Toei faz a adaptação desse momento diferente. Eles colocam o X-Drake rindo quando ele vê o sangue. Ele tipo assim, vê o sangue e aí ele dá uma risadinha, tipo assim, haha. Só que no mangá é diferente.
Então a gente tem que levar sempre em consideração o mangá e não o anime, e isso acho que já tá óbvio pra todo mundo que acompanha essa série. E é claro, né, o quarto momento que aconteceu no capítulo passado, 936, que é esse aqui, em que ele desmaia após entrar no banheiro ali unissex, né, e ver a Nami pelada ou outras mulheres peladas, enfim. Nos dá muito a entender que ele caiu simplesmente por ver mulheres nuas, porque o Hawkins ele assume isso, né? Ele fala, cara, você deveria ter me dito que você tem problema em ver um corpo feminino desnudo. Só que, vamos aos pontos aqui dessa imagem, a gente vê claramente que ele está caído com coraçõezinhos saindo, o que remete, é claro, a essa paixão, né? Esse momento de ver uma mulher nua. Enfim, isso também pode ser interpretado de outra forma, ele desmaiou após ver o sangue, a hemorragia das pessoas taradas que viram a Nami nua ali, as outras mulheres, e aí começaram a sangrar. Um detalhe muito importante nessa imagem é que o X-Drake não está com o nariz sangrando. Ou seja, isso é um indicativo de que as suas palavras em relação a não ter problemas contra mulheres nuas, né, ser verdade. Então o que teria desmaiado ele naquele momento? É claro, a sua aversão ao sangue, né? Sentiu uma vertigem ali ao ver o sangue, caiu pro lado e pimba. Bom, esses pontos colaboram, né, para essa teoria, e também tem outro detalhe interessante que é sobre a alcunha do X-Drake, que se chama Bandeira Vermelha. Ela é muito pouco falada, ela parece não ter relação com nada, mas colocando nesse contexto, parece que essa denominação tem algo bem interessante, que é a sua ligação a essa questão da sua maior fraqueza, que seria o sangue. Esses foram os pontos que tentam mostrar que o X-Drake tem sim hematofobia e que isso pode ter alguma relevância daqui pra frente dentro da obra, né? É muito legal que a gente já vai saber sobre isso, porque tá em um ano, vai ter porradaria louca e essa teoria vai ou não se confirmar nos próximos capítulos. Mas eu tô aqui também para ponderar as coisas, né? Eu acho essa teoria interessante, eu quero muito saber a opinião de vocês. Deixa, por favor, nos comentários ou entra no nosso Discord, é o primeiro link aqui na descrição para comentar lá, ou nosso grupo do Facebook também. Tenho certeza que você vai chegar lá, vai debater bacana com as pessoas. E é isso, cara. Eu tô aqui para ponderar, então eu vou falar também outros pontos que vão contra essa teoria. Na capa do capítulo 725, que é essa aqui, aparece o X-Drake arregaçando o Caribou. A gente tem só a silhueta, mas dá a entender que aquilo ali voando é sangue, né? Pois tem a galera aí, os teoristas, né, dessa teoria, eles dizem que muito provável aquilo seja lama ou a questão do pântano, né, da Akuma no Mi do Caribou. Porém, todavia, entretanto, existe outra maneira de justificar isso que eu acho mais plausível, que é o X-Drake em sua forma Zoan. É o que permite ele a aguentar essa questão de aversão ao sangue. É na forma híbrida, talvez, também, que ele consegue batalhar e lutar e, mano, mergulhado no mar de sangue, sobressair a esse seu problema pessoal, né? E vocês conseguem reparar o quão maneiro seria esse contraste dentro do X-Drake? Porque, tipo, ele seria um homem que tem temor, né, do sangue, ele tem aversão ao sangue, mas por outro lado, quando ele se transforma na sua forma de dinossauro, ele tem amor por aquilo, ele tem ânsia por aquilo, e por isso a gente vê o Caribou sendo destroçado e com sangue voando. Então teria essa relação de amor e ódio com o sangue na forma animal e na forma humana, que seria muito interessante. Porque, é claro, não é só a constituição física que muda, né? Também é seus instintos, também é seu olfato, também são as vontades. Isso também mostra o como ele conseguiu chegar aonde chegou, né? Porque, cara, como alguém como ele, tão reconhecido como ele é, fazendo o que já fez, nunca teria participado de uma batalha tão brutal e sangrenta? Pois é, mas talvez a sua Akuma no Mi Zoan, e só a sua Akuma no Mi Zoan, permita com que ele entre nesses confrontos e batalhe. Até porque a gente já viu, né, que ele bancou, falou, não, vou pegar o Kaido na porrada, acabou sendo subordinado dele e tudo mais, mas enfim. A verdade é que eu acho essa interpretação bem interessante, e isso justificaria o porquê ele foi considerado um covardão quando era mais novo, né, o porquê o LoL ter dado aquela gastada nele, ter dado aquela sacaneada nele, e também o porquê ele caiu no último capítulo e seu nariz não sangrou. E ele está dizendo a verdade, ele não tem medo, aversão a mulheres peladas, mas sim a sangue. E realmente, para alguém na posição dele revelar isso para o mundo e sair contando, é um problema
muito grave, porque pode colocar ele em situações muito peculiares e muito perigosas, porque a pessoa vai saber o ponto fraco dele, a fraqueza máxima do grandioso X-Drake é simplesmente o sangue. Eu sei que no primeiro instante pode ter parecido estranho, mas eu tenho certeza que esses pontos deram uma clareada aí e que levam essa teoria a ser no mínimo interessante. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa aquele seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e a gente se vê no próximo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e é isso, galera. Valeu! E outra coisa que eu não poderia deixar de falar é, cara, não importa se ele tem aversão, se ele tem medo de sangue, isso não diminui quem o X-Drake é, sabe? Isso até complexifica o personagem, isso é muito legal. Como ele fez tudo que fez com esse medo, com esse receio. Talvez até seja bem inspiracional o passado dele quando nos for apresentado com mais profundidade e tenha um trauma que justifique esse medo, essa aversão dele a sangue. Então não venha julgar o maluco pelos medos dele não, tá? Que ninguém deve ser julgado pelos seus medos, ninguém deve ser julgado pelos seus traumas, porque você não conhece o passado dele ainda, tá bom? É isso.